Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Liazinha e este é o canal Liazinha Lê Livros. E hoje nós começamos uma nova jornada de leitura e o livro escolhido é Dom Casmurro, é um livro de Machado de Assis. Bom, lembrando que Machado de Assis foi um dos maiores escritores brasileiros. Ele é o fundador da Academia Brasileira de Letras e sua obra ela é marcada pelo romantismo e o realismo. E todo o seu conteúdo ele traz aí a ironia, a parte análise psicológica dos seus personagens e uma crítica social. E é muito interessante que a sua escrita é extremamente atual com as nossas questões sociais. Bom, e Dom Casmurro é uma obra de 1899 e é um dos romances mais famosos de Machado de Assis. Ele é todo narrado em primeira pessoa por Bento Santiago, Dom Casmurro, que reconstrói sua história com a Capitu e a suposta traição dela, né? E isso ficou assim uma máxima em todos esses anos, décadas e séculos, se realmente Capitu traiu o Bentinho. E o livro é conhecido por ter esse narrador, Bento Santiago, nada confiável, né? E deixando aí a dúvida sobre a verdade dos acontecimentos. E vamos lá, o Dom Casmurro ele traz um total de 148 capítulos, mas são capítulos assim bem curtinhos, e eu fiz uma divisão para ter uma leitura bastante fluida e compreensível. Então eu procurei dividir por blocos, mais ou menos a cada 10 capítulos por vídeo. Então hoje nós vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 10, onde ele traz a apresentação de Dom Casmurro e o desejo de atar as duas pontas da sua vida, tá bem? Então vamos lá, e eu já começo pedindo para vocês darem um like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com aqueles que não têm acesso a esse tipo de leitura, ok? Vamos juntos então. Capítulo 1, ele vai falar sobre o título. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele, são muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto de tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto, estava amuado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou acunhando-me de Dom Casmurro. Os vizinhos que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos das cidades e eles, por graça, chamam-me assim, alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Renânia. Vê se deixas essa caverna do Engenho Novo e vais passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama, só não dou-lhe a moça. Não consulte dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo, de homem calado e metido consigo. E Dom veio por ironia.
para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Tanto não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui até o final do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor, e com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores, alguns nem tanto. Capítulo 2 do livro. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Vivo só, com um criado. A casa em que moro é própria. Filo a construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me veste a imprimi-lo. Mas vá lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga rua de Mata Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhe fiz. É o mesmo prédio assobradado, 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas, que são pequenos quartos, e salas. Na principal destas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual. Umas grinaldas e flores miúdas e grandes pássaros que a tomam nos bicos de espaço a espaço. Nos 4 cantos do teto, as figuras das estações, e ao centro das paredes, os medalhões de César, de Augusto, de Nero e de Massinissa, com os nomes por baixo. Não alcanço a razão de tais personagens. Quando fomos para a casa de Mata Cavalos, já lá estava assim decorada. Vinha do decênio anterior. Naturalmente, era gosto do tempo meter sabor clássico e figuras antigas em pinturas americanas. O mais é também análogo e parecido. Tenho chacrinha, flores, legume, uma casuarina, um poço e lavadouro, uma louça velha e mobília velha. Enfim, agora como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, com a exterior, que é ruidosa. O meu fim, evidente, era atar as 2 pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Só se me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde, mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias, o interno não aguenta a tinta. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Quanto às amigas, algumas datam de 15 anos, outras de menos. E quase todas creem na mocidade. 2 ou 3 fariam crer nela aos outros, mas a língua que falam obriga muitas vezes a consultar os dicionários, e tal frequência é cansativa. Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior. É outra coisa. Há certos respeitos. Aquela vida antiga aparece-me despida de muitos encantos que lhe achei. Mas é também exato que perdeu muito espinho que a fez molesta. E de memória conservo alguma recordação doce e feiticeira. Em verdade, pouco apareço e menos falo. Distrações raras. O mais do tempo é gasto em hortar, jardinar e ler. Como bem e não durmo mal.
Ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar e lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me. Mas não me acudiram as forças necessárias. Depois pensei em fazer uma história dos subúrbios, menos seca que as memórias do padre Luiz Gonçalves dos Santos, relativas à cidade. Era obra modesta, mas exigia documentos e datas como preliminares, tudo árido e longo. Foi então que os bustos pintados na parede entraram a falar-me e a dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns. Talvez a narração me desse a ilusão e as sombras viessem perpassar ligeiras, como ao poeta, não o do trem, mas o do Fausto. Aí vindes outra vez, inquietas sombras. Fiquei tão alegre com a ideia que ainda agora me treme a pena na mão. Sim, Nero, Augusto, Massinissa e tu, grande César, que me incitas a fazer os meus comentários. Agradeço-vos o conselho e vou deitar ao papel as reminiscências que me vieram vindo. Deste modo viverei o que vivi e assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. Eia, comecemos a evocação para uma célebre tarde de novembro, que nunca me esqueceu. Tive outras muitas, melhores e piores, mas aquela nunca se me apagou do espírito. É o que vais entender lendo. Capítulo 3, a denúncia. Ia entrar nas salas de visitas quando ouvi proferir o meu nome e escondi-me atrás da porta. A casa era a da rua de Mata-Cavalos. O mês era de novembro. O ano é que um tanto remoto, mas eu não hei de trocar as datas, a minha vida, só para agradar as pessoas que não amam histórias velhas. O ano era de 1857. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? É mais que tempo e já agora pode haver uma dificuldade. Que dificuldade, diz Dona Glória? Uma grande dificuldade. Minha mãe quis saber o que era. José Dias, depois de alguns instantes de concentração, veio ver se havia alguém no corredor. Não deu por mim e voltou. Abafando a voz, disse que a dificuldade estava na casa ao pé, agente do Pádua. Agente do Pádua? Há algum tempo estou para lhe dizer isto, mas não me atrevia. Não me parece bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartaruga. E esta é a dificuldade, porque se eles pegam de namoro, a senhora terá muito que lutar para separá-los. Não acho. E metido nos cantos? É um modo de falar, Dona Glória. Em segredinho, sempre juntos. Bentinho quase não sai de lá. A pequena é uma desmiolada e o pai faz que não vê. Tomara ele que as coisas corressem de maneira que, compreendo o seu gesto. A senhora não crê em tais cálculos. Parece-lhe que todos têm a alma cândida. Mas, senhor José Dias, tenho visto os pequenos brincando e nunca vi nada que me faça desconfiar. Basta a idade. Bentinho mal tem 15 anos, Capitu fez 14 na semana passada. São duas criançolas. Não se esqueças que foram criados juntos. Desde aquela grande enchente, há 10 anos em que a família Pádua perdeu tanta coisa. Daí vieram as nossas relações, pois eu hei de crer. Mano Cosme, o que você acha? Tio Cosme respondeu com um ora, que traduzindo em vulgar, queria dizer, são imaginações do José Dias. Os pequenos divertem-se, eu divirto-me. E onde está o gamão? Sim, creio que o senhor está enganado.
Pode ser, minha senhora, Oxalá tenha razão, mas creia que não falei senão depois de muito examinar. Em todo caso, vai sendo tempo, interrompeu minha mãe. Vou tratar de metê-lo no seminário quanto antes. Bem, uma vez que não perdeu a ideia de fazer padre, tem-se ganho o principal. Bentinho há de satisfazer os desejos de sua mãe. E depois a Igreja Brasileira tem altos destinos. Não esqueçamos que um bispo presidiu a Constituinte e que o padre Feijó governou o império. Governou como a cara dele, atalhou tio Cosme, cedendo a antigos rancores políticos. Perdão, doutor, não estou defendendo ninguém, estou citando. O que eu quero dizer é que o clero ainda tem um grande papel no Brasil. Você o quer é um capote. Ande, vá buscar o gamão. Quanto ao pequeno, se tem de ser padre, realmente é melhor que não comece a dizer a missa atrás das portas. Mas olhe cá, Mana Glória, há mesmo necessidade de fazê-lo padre? É promessa, há de cumprir-se. Sei que você fez a promessa, mas uma promessa sim, não sei não, creio que bem pensado. Você que acha, prima Justina? Eu? Verdade é que cada um sabe melhor de si, continuou o tio Cosme. Deus é que muito sabe de todos nós. Contudo, uma promessa de tantos anos. Mas que é isso, Mana Glória? Está chorando? Ora esta, pois isto é coisa de lágrimas. Minha mãe assoou-se sem responder. Prima Justina, creio que se levantou e foi ter com ela. Seguiu-se um alto silêncio, durante o qual estive a pique de entrar na sala. Mas outra força maior, outra emoção. Não pude ouvir as palavras que tio Cosme entrou a dizer. E prima Justina exortava. Prima Glória. José Dias desculpava-se. Se soubesse, não teria falado. Mas falei pela veneração, pela estima, pelo afeto, para cumprir um dever amargo, um dever amaríssimo. Capítulo 4. Um dever amaríssimo. José Dias amava os superlativos. Era um modo de dar feição monumental às ideias. Não as havendo, servia a prolongar as frases. Levantou-se para ir buscar o gamão, que estava no interior da casa. Cosi-me muito à parede e viu passar com as suas calças brancas engomadas, presilhas, rodaque e gravata de mola. Foi dos últimos que usavam presilhas no Rio de Janeiro, e talvez neste mundo. Trazia as calças curtas para que lhe ficassem bem esticadas. A gravata de cetim preto, com um aro de aço por dentro, imobilizava-lhe o pescoço. Era então moda. O rodaque de chita, veste caseira e leve, parecia nele uma casaca de cerimônia. Era magro, chupado, com um princípio de calva. Teria os seus 55 anos. Levantou-se com um passo vagaroso de costume, não aquele vagar arrastado dos preguiçosos, mas um vagar calculado e deduzido. Um silogismo completo. A premissa antes da consequência, a consequência antes da conclusão. Um dever amaríssimo. Capítulo 5. O agregado. Nem sempre ia naquele passo vagaroso e rígido. Também se descompunha em acionados. Era muita vez rápido e lépido nos movimentos, tão natural nesta como naquela maneira. Outro sim ria largo, se era preciso de um grande riso sem vontade, mas comunicativo. A tal ponto as bochechas, os dentes, os olhos, toda a cara, toda a pessoa, todo mundo pareciam rir nele. Nos lances graves, gravíssimo. Era nosso agregado desde muitos anos. Meu pai ainda estava na antiga fazenda de Itaguaí e eu acabava de nascer.
Um dia apareceu ali, vendendo-se por médico homeopata. Levava um manual e uma botica. Havia então um andaço de febres. José Dias curou o feitor e uma escrava, e não quis receber nenhuma remuneração. Então meu pai propôs-lhe ficar ali vivendo com um pequeno ordenado. A princípio José Dias recusou, dizendo que era justo levar a saúde à casa de sapé do pobre. Quem lhe impede que vá a outras partes? Vá aonde quiser, mas fique morando conosco. Voltarei daqui a 3 meses. Bem, ele voltou dali 2 semanas. Aceitou a casa e a comida, sem outro estipêndio, salvo que quisessem dar por festas. Quando meu pai foi eleito deputado e veio para o Rio de Janeiro com a família, ele veio também e teve o seu quarto ao fundo da chácara. Um dia, reinando outra vez febres em Itaguaí, disse-lhe meu pai que fosse ver a nossa escravatura. José Dias deixou-se estar calado, suspirou e acabou confessando que não era médico. Tomara este título para ajudar a propaganda da nova escola, e não o fez sem estudar muito e muito, mas a consciência não lhe permitia aceitar mais doentes. Mas você curou das outras vezes? Creio que sim. Mais acertado, porém, é dizer que foram os remédios indicados nos livros. Eles sim, eles abaixo de Deus. Eu era um charlatão. Não negue, os motivos do meu procedimento podiam ser e eram dignos. A homeopatia é a verdade, e para servir a verdade menti, mas é tempo de restabelecer tudo. Não foi despedido, como pedia então. Meu pai já não podia dispensá-lo, tinha o dom de se fazer aceito e necessário. Dava-se por falta dele como de pessoa da família. E quando meu pai morreu, a dor que o pungiu foi enorme. Disseram-me, não me lembra. Minha mãe ficou-lhe muito grata e não conseguiu que ele deixasse o quarto da chácara. Ao 7º dia depois da missa, ele foi despedir-se dela. E ela: fique, José Dias. Obedeço, minha senhora. Teve um pequeno legado no testamento, uma apólice e 4 palavras de louvor. Copiou as palavras, encaixilhou-as e pendurou-as no quarto, por cima da cama. Esta é a melhor apólice, dizia ele muita vez. Com o tempo adquiriu certa autoridade na família, certa audiência, ao menos não abusava e sabia opinar obedecendo. Ao cabo era amigo, não direi ótimo, mas nem tudo é ótimo neste mundo. E não lhe supunhas alma subalterna. As cortesias que fizesse vinham antes do cálculo que da índole. A roupa durava-lhe muito, ao contrário das pessoas que enxovalham depressa o vestido novo. Ele trazia o velho escovado e liso, cerzido, abotoado e de uma elegância pobre e modesta. Era lido, posto que de atropelo, o bastante para divertir ao serão e à sobremesa. Ou explicar algum fenômeno, falar dos efeitos do calor e do frio, dos polos e de Robespierre. Contava muita vez uma viagem que fizera à Europa e confessava que, a não sermos nós, já teria voltado para lá. Tinha amigos em Lisboa, mas a nossa família, dizia ele, abaixo de Deus era tudo. Abaixo ou acima? Perguntou-lhe tio Cosme um dia. Abaixo, repetiu José Dias, cheio de veneração. E minha mãe, que era religiosa, gostou de ver que ele punha Deus no devido lugar e sorriu aprovando. José Dias agradeceu de cabeça. Minha mãe dava-lhe quando em quando alguns cobres. Tio Cosme, que era advogado, confiava-lhe cópia de papéis de autos. Capítulo 6. Tio Cosme. Tio Cosme vivia com mamãe. Tio Cosme vivia com minha mãe.
desde que ela enviuvou. Já então era viúvo como prima Justina, era a casa dos 3 viúvos. A fortuna troca muitas vezes as mãos à natureza. Formado para as serenas funções do capitalismo, tio Cosme não enriquecia no fórum, ia comendo. Tinha um escritório na antiga Rua das Violas, perto do júri, que era no extinto Aljube. Trabalhava no crime. José Dias não perdia as defesas orais do tio Cosme. Era quem lhe vestia e despia a toga, com muitos cumprimentos no fim. Em casa referia os debates. Tio Cosme, por mais modesto que quisesse ser, sorria de persuasão. Era gordo e pesado, tinha respiração curta e os olhos dorminhocos. Uma das minhas recordações mais antigas era vê-lo montar todas as manhãs a besta que minha mãe lhe deu e que o levava ao escritório. O preto, que a tinha ido buscar à cocheira, segurava o freio, enquanto ele erguia o pé e pousava no estribo. A isto seguia-se 1 minuto de descanso ou de reflexão. Depois dava um impulso. O primeiro, o corpo ameaçava subir, mas não subia. Segundo impulso, igual efeito. Enfim, após alguns instantes largos, tio Cosme enfeixava todas as forças físicas e morais, dava o último surto da terra e desta vez caía em cima do selim. Raramente a besta deixava-se de mostrar por um gesto que acabava de receber o mundo. Tio Cosme acomodava as carnes e a besta partia a trote. Também não me esqueceu o que ele fez uma tarde. Posto que nascido na roça, donde vim com 2 anos, e apesar dos costumes do tempo, eu não sabia montar. E tinha muito medo ao cavalo. Tio Cosme pegou em mim e escachou-me em cima da besta. Quando me vi no alto, eu tinha uns 9 anos, sozinho e desamparado, o chão lá embaixo. Entrei a gritar desesperadamente: "Mamãe, mamãe!" Ela acudiu pálida e trêmula, cuidou que me estivessem matando, apeou-me, afagou-me, enquanto o irmão perguntava: "Mana Glória, pois um tamanhão destes tem medo de besta mansa?" Não está acostumado, mas deve acostumar-se. Padre que seja, se for vigário na roça, é preciso que monte a cavalo. E aqui mesmo, ainda não sendo padre, se quiser florear com outros rapazes e não souber, há de queixar-se de você, Mana Glória. Pois que se queixe, tenho medo. Medo, ora medo. A verdade é que só vim aprender equitação mais tarde, menos por gosto que por vergonha, de dizer que não sabia montar. Agora é que vai namorar deveras, disseram quando eu comecei as lições. Não se diria o mesmo de tio Cosme. Nele era velho costume e necessidade, já não dava para namoros. Contam que em rapaz foi aceito de muitas damas, além de partidário exaltado, mas os anos levaram-lhe o mais do ardor político e sexual, e a gordura acabou com o resto de ideias públicas e específicas. Agora só cumpria as obrigações do ofício e um amor. Nas horas de lazer, vivia olhando ou jogava. Uma ou outra vez dizia pilhérias. Capítulo 7. Dona Glória. Minha mãe era boa criatura. Quando lhe morreu o marido, Pedro Albuquerque Santiago, contava 31 anos de idade e podia voltar para Itaguaí. Não quis, preferiu ficar perto da igreja em que meu pai fora sepultado. Vendeu a fazendola e os escravos. Comprou alguns que pôs ao ganho ou alugou. 1 dúzia de prédios, certo número de apólices e deixou-se estar na casa de Mata-Cavalos, onde viveram os 2 últimos anos de casada. Era filha de uma senhora mineira, descendente de outra paulista, a família Fernandes.
Ora, pois, naquele ano da graça de 1857, Dona Maria da Glória Fernandes Santiago contava 42 anos de idade. Era ainda bonita e moça, mas teimava em esconder os saldos da juventude. Por mais que a natureza quisesse preservá-la da ação do tempo, ela vivia metida em um eterno vestido escuro, sem adornos, com um chale preto dobrado em triângulo e abrochado ao peito por um camafeu. Os cabelos em bandós eram apanhados sobre a nuca por um velho pente de tartaruga. Alguma vez trazia touca branca de folhos, de babados. Lidava assim com os seus sapatos de cordavão, rasos e surdos, e a um lado e outro, vendo e guiando os serviços todos da casa inteira, desde manhã até a noite. Tenho ali na parede o retrato dela, ao lado do marido, tais quais na outra casa. A pintura escureceu muito, mas ainda dá uma ideia de ambos. Não me lembra nada dele, a não ser vagamente que era alto e usava cabeleira grande. O retrato mostra uns olhos redondos que me acompanham por todos os lados, efeito da pintura que me assombrava em pequeno. O pescoço sai de uma gravata preta de muitas voltas. A cara é toda rapada, salvo um trechozinho pegado às orelhas. O de minha mãe mostra que era linda. Contava então 20 anos e tinha uma flor entre os dedos. No painel parece oferecer a flor ao marido. O que se lê na cara de ambos é que se a felicidade conjugal pode ser comparada à sorte grande, eles atiraram no bilhete comprado de sociedade. Concluo que não se devem abolir as loterias. Nenhum premiado as acusou ainda de imorais. Como ninguém taxou de má a boceta de Pandora, ou seja, a caixa de Pandora. Por lhe ter ficado a esperança no fundo, em alguma parte há de ela ficar. Aqui os tenho aos dois bem casados, de outrora os bem-amados, os bem-aventurados que se foram desta para outra vida. Continuaram o sonho provavelmente. Quando a loteria e Pandora me aborrecem, ergo os olhos para eles e esqueço os bilhetes brancos e a boceta, ou seja, a caixa fatídica. São retratos que valem por originais. O de minha mãe, estendendo a flor ao marido, parece dizer: sou toda sua, meu guapo cavalheiro. O de meu pai, olhando para a gente, faz este comentário: vejam como esta moça me quer. Se padeceram moléstias, não sei, mas como não sei se tiveram desgostos. Era criança e comecei por não ser nascido. Depois da morte dele, lembra-me que ela chorou muito, mas aqui estão os retratos de ambos, sem que o encardido do tempo lhes tirasse a primeira expressão. São como fotografias instantâneas da felicidade. Capítulo 8. É tempo. Mas é tempo de tornar aquela tarde de novembro, uma tarde clara e fresca, sossegada como a nossa casa e o trecho da rua em que morávamos. Verdadeiramente foi o princípio da minha vida. Tudo o que sucedera antes foi como pintar e vestir das pessoas que tinham de entrar em cena. O acender das luzes, o preparo das rebecas, a sinfonia. Agora é que eu ia começar a minha ópera. A vida é uma ópera, dizia-me um velho tenor italiano que aqui viveu e morreu. Explicou-me um dia a definição em tal maneira que me fez crer nela. Talvez valha a pena dá-la. É só um capítulo. Então vamos lá. Capítulo 9, a ópera. Já não tinha voz, mas teimava em dizer que a tinha.
O desuso é que me faz mal, acrescentava. Sempre que a companhia nova chegava da Europa, ia ao empresário e expunha-lhe todas as injustiças da terra e do céu. O empresário cometia mais uma, e ele saía a bradar contra a iniquidade. Trazia ainda os bigodes dos seus papéis. Quando andava, apesar de velho, parecia cortejar uma princesa de Babilônia. Às vezes cantarolava sem abrir a boca algum trecho ainda mais idoso que ele ou tanto. Vozes assim abafadas são sempre possíveis. Vinha aqui jantar comigo algumas vezes. Uma noite, depois de muito chiante, que é um vinho, repetiu-me a definição do costume. E como eu lhe dissesse que a vida tanto podia ser uma ópera como uma viagem de mar ou uma batalha, abanou a cabeça e replicou: a vida é uma ópera e uma grande ópera. O tenor e o barítono lutam pelo soprano, em presença do baixo e dos comprimários. Quando não são o soprano e o contralto que lutam pelo tenor, em presença do mais baixo e dos mesmos comprimários. Há coros numerosos, muitos bailados e a orquestra é excelente. Mas meu caro Marcolini, que... E depois de beber um gole de licor, passou o cálice e expôs-me a história da criação, com palavras que vou resumir. Deus é um poeta. A música é de Satanás, jovem maestro de muito futuro, que aprendeu no Conservatório do Céu. Rival de Miguel, Rafael e Gabriel. Não tolerava a precedência que eles tinham na distribuição dos prêmios. Pode ser também que a música em demasia doce e mística daqueles outros condiscípulos fosse aborrecível ao seu gênio, essencialmente trágico. Tramou uma rebelião que foi descoberta a tempo, e ele expulso do conservatório. Tudo se teria passado sem mais nada, se Deus não houvesse escrito um libreto de ópera, do qual abrir a mão, por entender que tal gênero de recreio era imprópria da sua eternidade. Satanás levou o manuscrito consigo para o inferno, com o fim de mostrar que valia mais que os outros, e acaso para reconciliar-se com o céu, compôs a partitura, e logo que a acabou foi levá-la ao Padre Eterno. Senhor, não desaprendi as lições recebidas, disse ele. Disse-lhe, aqui tendes a partitura, escutai-a, emendai-a, fazei-a executar, e se achardes digna das alturas, admiti-me com ela a vossos pés. Admite-me com ela a vossos pés. Não, retorquiu o Senhor, não quero ouvir nada. Mas, Senhor, nada, nada. Satanás suplicou ainda, sem melhor fortuna, até que Deus, cansado e cheio de misericórdia, consentiu em que a ópera fosse executada, mas fora do céu. Criou um teatro especial, este planeta, e inventou uma companhia inteira com todas as partes, primárias e comprimárias, coros e bailarinos. Ouvi agora alguns ensaios. Não quero saber de ensaios. Basta-me haver composto o libreto. Estou pronto a dividir contigo os direitos de autor. Foi talvez um mal esta recusa. Dela resultaram alguns desconcertos que a audiência prévia e a colaboração amiga teriam evitado. Com efeito, há lugares em que o verso vai para a direita e a música vai para a esquerda. Não falta quem diga que nisso mesmo está a beleza da composição, fugindo à monotonia, e assim explicam o terceto do Éden, a área de Abel, os coros da guilhotina e da escravidão. Não é raro que os mesmos lances se reproduzam, sem razão suficiente. Certos motivos cansam a força de repetição.
Também há obscuridades. O maestro abusa das massas corais, encobrindo muitas vezes o sentido por um modo confuso. As partes orquestrais são, aliás, tratadas com grande perícia. Tal é a opinião dos imparciais. Os dois amigos do maestro querem que dificilmente se possa achar obra tão bem acabada. Um ou outro admite certas rudezas e tais ou quais lacunas, mas com o andar da ópera é provável que essas sejam preenchidas ou explicadas, e aquelas desapareçam inteiramente, não se negando o maestro a emendar a obra onde achar que não responde de todo o pensamento sublime do poeta. Já não dizem o mesmo os amigos destes. Juram que o libreto foi sacrificado, que a partitura corrompeu o sentido da letra, e posto seja bonita em alguns lugares e trabalhada com artes em outros, é absolutamente diversa e contrária ao drama. O grotesco, por exemplo, não está no texto do poeta, é uma excrescência para imitar as mulheres patuscas de Windsor. Este ponto é contestado pelos satanistas com alguma aparência de razão. Dizem eles que ao tempo em que o jovem Satanás compôs a grande ópera, nem essa farsa nem Shakespeare eram nascidos. Chegam a afirmar que o poeta inglês não teve outro gênio senão transcrever a letra da ópera. Com tal arte e fidelidade que parece ele próprio o autor do compromisso, mas evidentemente é um plagiário. Esta peça, concluiu o velho tenor, durará enquanto durar o teatro, não se podendo calcular em que tempo será ele demolido por utilidade astronômica. O êxito é crescente. Poeta e músico recebem pontualmente os seus direitos autorais, que não são os mesmos, porque a regra da divisão é aquilo da escritura. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Deus recebe em ouro, Satanás em papel. Tem graça? Graça? Bradou ele com fúria, mas aquietou-se logo e replicou: Caro Santiago, eu não tenho graça, eu tenho horror à graça. Isto que digo é a verdade pura e última. Um dia, quando todos os livros forem queimados por inúteis, há de haver alguém, pode ser que tenor e talvez italiano, que ensine esta verdade aos homens. Tudo é música, meu amigo. No princípio era o dó, e o dó fez-se ré, e etc. Este cálix, e enchia-o novamente. Este cálix é um breve estribilho. Não se ouve? Também não se ouve o pau nem a pedra, mas tudo cabe na mesma ópera. Que linda descrição, né? E o capítulo 10. Aceito a teoria. Que é demasiada metafísica para um só tenor, não há dúvida. Mas a perda da voz explica tudo. E há filósofos que são, em resumo, tenores desempregados. Eu, leitor amigo, aceito a teoria do meu velho Marcolini, não só pela verossimilhança, que é muita vez toda a verdade, mas porque a minha vida se casa bem a definição. Cantei um duo terníssimo, depois um trio e depois um quatuor. Mas não adiantemos, vamos à primeira parte, em que eu vinha a saber que já cantava, porque a denúncia de José Dias, meu caro leitor, foi dada principalmente a mim. A mim é que ele me denunciou. E eu encerro aqui a leitura dos 10 primeiros capítulos do livro Dom Casmurro de Machado de Assis. Muito obrigada por terem ficado até aqui e até já!